A Assembleia Geral da ONU aprovou hoje uma resolução que pede ao Conselho de Segurança que reconsidere o reconhecimento do Estado da Palestina. Enquanto isso, a guerra em Gaza continua e Israel aprovou hoje a ampliação de uma operação militar em Rafah. Vamos ver os detalhes. Com 143 votos a favor e 9 contra, a Assembleia Geral da ONU aprovou uma resolução que pede ao Conselho de Segurança que reconsidere a adesão da Palestina nas Nações Unidas. A medida, no entanto, não dá aos palestinos status de membro pleno, mas reconhece que a Palestina tem os requisitos necessários para integrar a organização. O pedido acontece depois que os Estados Unidos vetaram a adesão durante uma votação do Conselho de Segurança no mês passado. O embaixador de Israel na ONU, Gilad Erdan, repudiou a decisão e disse que a medida destrói a Carta da ONU. This is your mirror. So that you can see exactly what you are inflicting upon the UN Charter with this destructive vote. This is you are shredding the UN Charter with your own hands. Yes, that's what you're doing, shredding the UN Charter. Shame on you. O presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, celebrou a notícia e afirmou que vai continuar com os esforços para garantir uma adesão plena. Enquanto isso, a guerra em Gaza não dá sinais de trégua. O Gabinete de Segurança de Israel aprovou a expansão da área de operação militar em Rafah. Isso acontece depois que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ameaçou reter o envio de armas se Israel insistir em uma grande ofensiva na cidade do sul de Gaza. Milhares de palestinos fogem para o norte do enclave diante da iminência de uma incursão terrestre. A ação do governo israelense elevou o nível de tensão e forçou uma pausa nas negociações por um cessar-fogo. Lorival, a gente fica vendo essas imagens da guerra e daí aparece o representante de Israel com um artefatozinho todo engraçadinho, né, fazendo teatro na Assembleia Geral da ONU, triturando papel e tal. Para que serve esse teatro, essa discussão, afinal de contas, e qual a força que ela tem para acontecer? Bem, é interessante ver o embaixador de Israel dizendo que essa votação viola a Carta da ONU, porque Israel viola a Carta da ONU desde que foi fundada em 1948. Ele ignorou as resoluções do Conselho de Segurança que condenavam a ocupação de territórios militarmente. Isso sim viola a Carta da ONU. Israel ocupa a Cisjordânia e coloniza a Cisjordânia, ocupa militarmente, também em relação a Jerusalém Oriental, em relação agora também à faixa de Gaza e as colinas do Golã, que pertencem à Síria, sem falar em todas as violações dos direitos humanos que são cotidianas na Cisjordânia, sobretudo. E atualmente na faixa de Gaza, obviamente, né? Recentemente o Conselho de Segurança, os Estados Unidos vetaram no Conselho de Segurança uma proposta idêntica, né, de reconhecer o Estado palestino. Naquela votação são 15 integrantes, né, 12 votaram a favor, Reino Unido e Suíça se abstiveram e Estados Unidos vetaram, dizendo que o status final do Estado palestino deve ser negociado diretamente entre Israel e os palestinos. E essa foi hoje também a posição dos Estados Unidos. Hoje foram 143 votos a favor, 9 contra e 25 abstenções. Desses 9, um deles foram os Estados Unidos, né? E eles vão vetar de novo. Isso vai chegar no Conselho de Segurança e vai ser vetado. Portanto, o Estado palestino não vai ser reconhecido
pela ONU por causa de um país, né? Porque 143 votos é muito mais que o suficiente, que o necessário. São necessários 129 votos, que isso é 2/3 dos 193 membros, né? 139 países já reconhecem o Estado palestino, incluindo o Brasil. E 143, portanto, seria bem mais do que o necessário. Mas o aspecto político é uma ação política, né, dos países que querem elevar o custo político desse apoio dos Estados Unidos a Israel neste momento em que há uma grande indignação com a condução da guerra por parte do governo Netanyahu na faixa de Gaza. Então é uma forma de constranger os Estados Unidos e de isolar os Estados Unidos também, isolando também Israel. Você vê, de 193 países, entre os que votaram, 143 a favor, 9 contra, 25 abstenções, é realmente um forte indício do quanto Israel está isolado nesse momento. Claro. Daniel, aqui tem duas pautas que o governo brasileiro, o governo Lula, especificamente, tem defendido desde sempre: o Estado da Palestina e uma reforma nos organismos internacionais, para que não aconteça isso, né? Para que um país se sobressaia a 143. O governo brasileiro está acompanhando essa discussão, porque a gente silenciou um pouco, né, falas públicas sobre o que está acontecendo. Tá acompanhando bastante de perto. O Itamaraty colocou a adesão plena da Palestina às Nações Unidas como uma de suas prioridades para este ano nos organismos multilaterais. Claro que sem a mesma capacidade de articulação que tinha até o ano passado, quando foi presidente por 2 anos o Brasil do Conselho de Segurança da ONU, mas tentando ali costurar em Nova York, nos bastidores, no diálogo com as representações, com as delegações estrangeiras nas Nações Unidas, essa promoção da Palestina nas Nações Unidas. Agora, sabe, Thaís, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, esteve, acho que um pouco menos de 2 meses atrás, ele fez um giro ali por 4, 5 países do Oriente Médio, e ele saiu da capital da Jordânia em dado momento e foi para Ramallah, na Cisjordânia, pegou um helicóptero. E conversando com o pessoal que estava com ele, diplomatas brasileiros que o acompanharam, a observação que ficou muito na cabeça dos diplomatas brasileiros que o acompanhavam foi o seguinte: são pessoas que, enfim, já haviam servido ali na região, portanto, já conheciam aquele cenário de 30, 20, 10 anos atrás. E o que surpreendeu muito esses diplomatas foi a quantidade de construções, de ocupações, de assentamentos israelenses ilegais no que a fronteira reivindicada da Palestina, da Cisjordânia. Então, hoje é um território muito mais junto e misturado assentamentos judaicos e Palestina, o que tende a dificultar a implantação na prática da solução de 2 estados. Isso diplomaticamente continua sendo discurso, continua sendo o que se quer como solução de longo prazo, mas a implantação na prática vai ficando mais difícil à medida em que avançam esses assentamentos. Dorival, você tinha acabado de chamar a atenção aqui da quantidade de vezes que Israel já tinha violado a Carta da ONU, e os assentamentos são uma dessas vezes, né? E você lembrou do isolamento também, ou a tentativa de isolamento dos Estados Unidos. Eles vêm tentando se distanciar um pouco dessa parceria indissolúvel, e com o anúncio essa semana de não enviar mais armas. Enfim, Israel reagiu. Em que pé que está isso? Houve a suspensão de um cargueiro que levava 1.800 bombas de 906 quilos e 1.700 bombas de 226 quilos, que são bombas de alta carga explosiva, que causaria uma devastação indescritível nessa área onde Israel está atuando nesse momento, que é a área de Rafah. Até eu duvido de que pudesse ser usadas essas bombas. E aí, nesse sentido militar, foi mais uma questão um pouco simbólica, é mais uma questão política. Hoje o Gabinete Pleno de Israel aprovou a ampliação
da área de operação em Rafah das Forças de Defesa israelenses. Então, o gabinete de guerra, que é composto de apenas 3 pessoas, o primeiro-ministro, o ministro da Defesa e o ex-ministro da Defesa, Benny Gantz, que é um líder da oposição, tem agora autonomia para ampliar, quando quiserem, essa área de operação das Forças de Defesa israelenses. Então, que hoje estão mais concentradas ao leste de Rafah, na tomada da passagem para o Egito, né? Então, isso demonstra claramente que a tendência é de haver uma ofensiva terrestre, realmente, que é aquela temida ofensiva, né, numa área em que hoje estão 1.250.000 pessoas, porque eram 1.400.000 e 150.000 se retiraram, segundo a ONU, né? Ou seja, uma parcela muito pequena, né? Quer dizer, a maioria ainda está literalmente na armadilha da guerra. Não é possível deslocar uma quantidade tão grande de pessoas. É um território muito densamente povoado, a faixa de Gaza. Eu estive lá 4 vezes. Não existem estradas amplas, são ruas. Não, e tudo já foi destruído, né? Já houve um deslocamento muito grande deles para o sul, e aí agora volta para onde, né? Uma coisa que a gente vem chamando a atenção, né? O bombardeio gera muitos escombros que diminui ainda mais o espaço para a passagem das pessoas. Um funcionário, o representante da ONU em Rafah, que eu ouvi uma entrevista dele agora à noite à CNN, ele disse que as pessoas são famílias que às vezes já se deslocaram 10 vezes desde outubro, né, no início de outubro, e com crianças de colo, com idosos, com pessoas de cadeira de roda, pessoas feridas pelos bombardeios, e que às vezes vão para as dunas, né, nas areias, ou para cidades que estão destruídas. Daniel pediu a palavra? Ô Thaís, é engraçado, né? Você comentava ali no início, você chamava atenção para a atuação ali performática do embaixador de Israel nas Nações Unidas. Eu não consegui reparar, me parece que ele não está mais usando, mas ele havia prometido usar até indefinidamente, ou até o final da guerra, o desmantelamento do Hamas, a estrela de Davi colocada no braço ali, logo depois dos atos terroristas de 7 de outubro, né, cometidos pelo Hamas. E é engraçado essa atuação performática do embaixador, porque eu mesmo, assim como, digo sempre como descendente de sobreviventes do Holocausto, a gente odeia esse tipo de comparação que outros que não judeus frequentemente fazem com o Holocausto, ou comparações indevidas com um episódio único na história, não é exagero dizer, né? Agora, esse tipo de postura causa ainda mais espanto quando é uma comparação indevida feita por um representante do próprio povo israelense, né? É uma instrumentalização muito fora de lugar, muito exagerada, que realmente pode ser normalizada. Já teve essa atuação performática do embaixador de Israel desde do ano passado, desde outubro, agora ele volta a fazer isso só colabora para a descredibilização do próprio diplomata ali em questão. Essa performance, eu não sei se é uma espécie de apelação, Lorival, porque, por exemplo, levando em conta o mercado financeiro, o próprio mercado do petróleo, o preço do petróleo despencou, chegou a operar aí abaixo dos $80, ou seja, sumiu a pressão, tem ali um risco quase que administrável quando se trata do conflito no Oriente Médio, continua todo mundo olhando para lá, mas aquele senso de emergência, de alguma coisa que pudesse piorar muito, por exemplo, depois do enfrentamento entre Irã e Israel, ele desapareceu. Quer dizer, essa performance que parece um pouco de apelação, pode ser um pouco isso, não? Não, Israel historicamente tem bastante, digamos, desconforto com relação à ONU, né? E como que foi a criação de Israel, né? Em 47, o Reino Unido propôs, que administrava ali a Palestina, propôs a partilha
dando 50% do território para os palestinos, que eram o dobro da população de judeus e metade, então era o dobro do território proporcionalmente foi cedido para os judeus e por isso os palestinos não aceitaram. E aí Israel declarou o Estado em maio de 48, daqui a poucos dias vai fazer aniversário, e no dia 12, que dia nós estamos? Nós estamos dia 10. Dia 12, dia 12. E aí o que aconteceu? Eles ocuparam mais 20%, além dos 50% que estavam destinados a eles, né? Então, e ainda ocuparam Jerusalém Ocidental, que era para ser uma capital internacional. Então é por isso que eu digo que desde sua fundação o Estado de Israel está violando a Carta da ONU.